Agora a gente vai trazer um outro assunto, um tema super importante. Se você puder, inclusive, chame familiares, amigos. Gostaria que você participasse também dessa análise com os nossos comentaristas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, voltou a defender a elaboração de um código de conduta para os ministros. Ele concedeu uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo. Inclusive, essa entrevista foi publicada no dia de hoje, e o magistrado explicou ter urgência, mas não ter pressa para institucionalizar essas regras éticas. Fachin, porém, afirmou que é melhor os próprios ministros se autolimitarem, pois poderá haver uma limitação de um poder externo, de um outro poder. Por fim, o presidente da Corte reconheceu que parte dos colegas prefere adiar esse debate por ser ano eleitoral, época em que as instituições estarão mais expostas, enquanto uma outra ala considera desnecessário o debate, pois já há regras como a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, mas ressaltou a atualização do STF como sendo algo importante, algo fundamental. Começar essa rodada com o Bruno Musa, essa discussão ganha força, né, Bruno? A criação de um código de conduta, e há várias reflexões e ponderações a respeito da necessidade de um código de conduta. Quando Fachin, em uma entrevista, fala em autolimitação ou a necessidade de um código de conduta, ele faz um meia-culpa sobre distorções na atuação dos ministros? Veja, ele sente, no mínimo, uma certa pressão com relação ao que vem acontecendo, a sociedade vem pressionando, a imprensa agora parece que começou a pressionar, a imprensa ali mais tradicional, digamos assim, e me parece que, sim, é o que eu respondi um pouco no comentário anterior. O sistema, ele precisa entregar um mínimo de demanda da sociedade, à exceção daqueles países que são já abertamente totalitários, né? E para entregar um mínimo de uma sociedade, algum tipo de resposta você precisa ter, senão você começa a ter comoção social e, obviamente, isso tem um custo político alto, não apenas financeiro, mas um custo político. E algumas pesquisas já foram feitas perguntando na população como está a imagem do judiciário brasileiro no geral, e a resposta não é boa. Então, me parece que sim, mas eu vou fazer aqui alguma ponderação que a gente já teve a oportunidade de comentar. Ok, um código de conduta não fará mal a ninguém, né? É o que tudo indica. Mas tem determinadas regras que elas estão implícitas numa convivência social. Determinadas regras de moralidade, elas são óbvias. Ou seja, se você faz parte do processo, você não pode julgar o processo. Se você faz parte do processo, algum familiar teu não pode estar envolvido com isso. Eu não sou advogado, mas isso talvez faça parte da, sei lá, aula 1, aula 2 de um direito básico. Faz parte, é normal. Você, em alguma situação, na tua empresa que você está envolvido, você talvez não seja o julgador dela, mesmo que você não seja o juiz lá dentro. Me parece um tanto quanto óbvio. Então, ok, não faz mal, mas o ponto é, quem definirá essas regras? Quem punirá os eventuais envolvidos numa transgressão dessa regra? Quais serão as punições? No Brasil, a gente sabe que a impunidade ela é uma realidade. Eu já mencionei aqui também a respeito daquele prêmio Nobel, Gary Becker, um economista americano em 92, mostrando como que um crime pode compensar. Basta você não ter punição e a pessoa, o criminoso ali, ele percebe, ora, qual é o fruto daquela eventual transgressão à regra. Se o benefício for maior do que a punição, você acaba fazendo isso. Então, meu ponto aqui é, quais seriam as punições? A quem recorrer em caso de transgredir as regras? Será que voltaria para os mesmos que desenharam o código de conduta? Qual a garantia para a sociedade que essas regras seriam de fato cumpridas? Qual a participação da sociedade nesse código de conduta em determinar as punições? Então, será que seria mais no papel ou será que seria de fato respeitado para aqueles que transgredissem as regras? E eu ando bastante cético com relação às instituições no Brasil. Pois é, eu também tenho acompanhado muitas manifestações e várias reflexões a respeito acabam caminhando nesse sentido colocado pelo Bruno Musa. Você, Mota, o Código de Conduta em destaque, a entrevista de Edson Fachin e essa frase de efeito, né? Ou nos limitamos ou terá uma limitação feita por um outro poder.
Eu continuo com a mesma dificuldade, Caniato, de acompanhar a lógica dessa discussão. No meu entendimento, a função principal de uma Constituição é limitar o poder do Estado. E o Estado não tem o poder de interpretar a Constituição para tirar esse limite. Porque o limite que é colocado no Estado por uma Constituição, ele não é imposto por um poder externo, por um terceiro poder. O limite, ele é intrínseco à ideia de Constituição. A Constituição tem como função principal limitar o Estado. A função da Constituição é proteger o cidadão do arbítrio estatal. As pessoas que fazem parte do Estado não têm a liberdade ou o direito de fazer o que elas querem, de fazer o que elas acham que é certo ou não, porque os limites na ação dessas pessoas são impostos pela Constituição. Então, nesse sentido, a Constituição de uma nação é o supremo código de conduta. Não há nada mais poderoso, mais importante, mais relevante do que a Constituição. Se a Constituição não serve para isso, ela não serve mais para nada. E nenhum outro remédio é possível. Pois é, chamar o Luiz Felipe Dávila, pedir para o Dávila também analisar as manifestações de Edson Fachin, se dá para interpretar uma análise que ele tem feito a partir das notícias que destacam a atuação de alguns integrantes da corte e de que maneira um código de conduta conseguiria corrigir a maneira como alguns têm atuado enquanto ministros da Suprema Corte, hein, Dávila? Um código de conduta iria resolver todos os problemas? Porque há quem diga, olha, não é o código... Se há necessidade de criação de um código de conduta, já está errado. Caniato, você tem razão. O código de conduta não é uma espécie de remédio genérico que resolve todos os problemas. Esse não é o papel. Quem espera isso de um código de conduta vai se decepcionar fragorosamente, porque este não é o papel do código de conduta. Nós precisamos aqui analisar dois pilares importantes. O primeiro já foi muito bem mencionado pelo Mota. É a questão do papel da Constituição como um limitador do poder do Estado para preservar justamente as liberdades individuais do indivíduo. E este é o princípio de toda a Constituição democrática. Como dar o maior grau de liberdade aos indivíduos e limitar o poder do Estado a desempenhar funções muito bem descritas na Constituição e não extrapolar aquilo que está na Constituição. Então, o primeiro problema é que o poder vem sendo extrapolado. Este ativismo do judiciário é um sinal grave de que aquele limitador constitucional do poder não está sendo recebido. Então esse é o primeiro pilar, é o pilar institucional. Como funcionam as instituições? Qual é o papel do Estado? O que a Constituição faz para designar poderes e limitar o poder de cada um dos membros, seja executivo, judiciário ou legislativo. O segundo é a questão moral. O Código de Conduta lançado pelo presidente Fachin tem a ver em reavivar um código mínimo moral, porque para respeitar as regras do Estado é preciso ter um mínimo de conduta moral que evidentemente não está ocorrendo nesse momento no Supremo Tribunal Federal. Tanto não está acontecendo que existe dentro da própria Corte enorme resistência em aceitar a proposta do ministro Fachin, que é justamente estabelecer um mínimo de regras para poder dar transparência à atuação moral. Ou seja, por exemplo, você tem familiares ligados às famílias do Supremo defendendo causas milionárias, precisa ter transparência em relação a isso. Isso não pode ser uma coisa oculta. Então, tem o pilar moral, que é o Código de Conduta.
E só o fato de existir resistência na corte à proposta de Fachin já é algo gravíssimo, porque mostra que determinadas pessoas se sentem desconfortáveis em dar maior visibilidade aos seus atos. E essa conduta moral é fundamental para respeitar os limites constitucionais. Pois é, deixa eu passar para o Musa, porque há inclusive uma resistência de que esse processo acontecesse em ano eleitoral, que seria como documentar algo que seria de conhecimento de quase todos, né? Determinado ministro, sei lá, viajou na aeronave de tal pessoa e aí aparece lá um dispositivo, um artigo, um parágrafo no tal código de conduta proibindo ou orientando que os integrantes da Suprema Corte não participem de viagens, né, ou se utilizem de veículos automotores ou aeronaves de pessoas que têm algum tipo de conexão com processos que corram na corte. Sei lá, estou dando um exemplo qualquer, talvez seja uma outra coisa também. Talvez aceitar convite para uma festa, para ir no jogo de futebol tal, enfim. Mil situações a gente poderia descrever aqui. Você acha que a dificuldade é por ser ano eleitoral ou simplesmente a sugestão de criar um código de conduta colocaria essas figuras que estampam as manchetes em xeque, hein, Musa? Talvez uma combinação dos dois, né, Caniato? Talvez uma pressão de fato, talvez um nível de exposição que não caberia a um judiciário. Imagina assim, eu sempre faço... É fácil você fazer uma analogia muito infantil com um jogador de futebol, com um jogo de futebol. Se o juiz é o protagonista no jogo de futebol, algo está errado no esporte, naquele entretenimento que você está vendo. Algo não funciona bem. Então, talvez por estarmos nos aproximando das eleições, acredito que, pode ter uma pressão maior, mas mesmo se não fosse 1, 2, 3 anos adiante, eu acho que foi extrapolado tão grande o nível da obviedade das linhas dos poderes que, independe das eleições, no meu entender, extrapolou, passou e muito, né? Eu tive a oportunidade de falar com um canal na Espanha esses dias a respeito do que está acontecendo aqui no Brasil com relação ao Banco Master e tal, e a grande dúvida não é que em outros locais também exista um nível de corrupção, é que no Brasil qualquer corrupção se tornou, eu brinco que até a corrupção no Brasil tem inflação. Antes eram casos de milhões, depois são casos de bilhões, com juros compostos ao longo das décadas se tornam trilhões, e parece que nada acontece, e a sociedade vai normalizando, porque o ser humano tem uma alta capacidade de adaptação e de absorvermos o que acontece no nosso entorno, porque a gente precisa levar o pão de cada dia para casa. Então, eu acho que chega um momento onde cansa, se torna tão óbvio, tão claro, que cansa. E aí eu volto no meu questionamento. Quando a gente fala de autolimitação, quem está se autolimitando são aqueles que estão passando por essa exposição por motivos que eles mesmos praticaram. E são eles que imporão a autolimitação e definirão as regras. Como você falou, uma pessoa que viaja num avião de uma pessoa que está envolvido em um determinado caso, me parece óbvio que um código de moral, ele sequer seria necessário para determinar esse tipo de limite. O limite é imposto de forma natural. Veja, eu sou amplamente defensor do direito natural. O respeito à vida, à liberdade e à propriedade, ela não precisa estar escrita num papel. Ela é uma definição clara no meio de convivência social. Mas chegamos num patamar onde o óbvio precisa estar escrito. O grande ponto é, será que o escritor é aquele que está em grande parte das manchetes? E aí, será ele o julgador daquilo que foi escrito por ele mesmo? Aí o Código de Moral é um mero papel escrito num pedaço de papel de pão.